Salve, salve, meus amigos! Hoje vamos tirar um pouquinho do nosso tempo para responder algumas perguntas que sempre surgem nas nossas redes sociais e até mesmo nas consultas do dia a dia, né? Então, existem algumas perguntas relacionadas ao que ocorre durante uma consulta com o cardiologista, quais as preocupações, quais as informações que o paciente deve nos trazer. Então, vejam, durante uma consulta cardiológica, obviamente, o que nós vamos procurar identificar são os fatores de risco relacionados às doenças cardiovasculares de uma forma geral, fazer um bom exame físico, fazer medidas da pressão arterial, eventualmente fazer um eletrocardiograma durante a consulta ou previamente à consulta é bastante interessante, pois nos fornece outras informações relacionadas ao paciente e tirar uma boa história clínica. Eu acho que esse é o início de toda a relação médico-paciente, uma excelente história clínica, onde todos os fatores, todas as situações prévias desse indivíduo sejam abordadas. Porque, às vezes, informações que parecem não fazer grande sentido, muitas vezes estão relacionadas, né? Podem estar ligadas a determinadas situações atuais do paciente. Então, conte tudo para o seu médico cardiologista, tudo que ele perguntar e informações adicionais que muitas vezes podem parecer não tão relevantes, mas que com certeza vão acrescentar informações importantes para a conduta que o seu cardiologista vai tomar. Bom, e continuando aqui a resposta das nossas perguntas mais frequentes, em que situações, né, em que tipo de sintomas os pacientes manifestam que devem alertá-los a procurar um cardiologista? Bom, os três principais sintomas na cardiologia são dor no peito, falta de ar e palpitações. Então, na ocorrência de um desses sintomas, é válido sim fazer uma avaliação clínica, né? Pode ser inicialmente com um médico clínico, mas dependendo da situação, a procura por um cardiologista se torna necessária, né? Então, durante a consulta, ele vai ser avaliado por exemplo, num caso de dor torácica, vai ser avaliado como é essa dor torácica, quais são as características dela, como ela se manifesta, como ela melhora, quais são os fatores desencadeantes. E isso vai permitir com que o cardiologista monte um raciocínio relacionado a fazer uma investigação dessa dor torácica. E eventualmente ela pode ser classificada como uma dor definitivamente não cardiológica, uma dor atípica ou uma dor típica. Cada uma dessas tem a sua forma de ser investigada para que uma eventual doença cardíaca ou mais especificamente uma doença arterial coronariana seja excluída ou até mesmo confirmada por meio de exames complementares, tá certo? Já em relação às palpitações, né, que seriam as acelerações ou o batimento descompassado do coração, muitas vezes durante a realização da consulta médica cardiológica, um eletrocardiograma é realizado, além do exame físico, que muitas vezes já ajuda o cardiologista a fazer esse diagnóstico, por exemplo, uma fibrilação atrial, a irregularidade do ritmo cardíaco já é muito típica, né? E entrega o diagnóstico já durante o exame físico e posteriormente confirmado com a realização do eletrocardiograma. Quando falamos da falta de ar, da dispneia, como costumamos falar mais tecnicamente, também vamos ter que avaliar uma série de fatores relacionados ao desenvolvimento dessa falta de ar, dessa dispneia, né? Esse paciente tem algum problema pulmonar, esse paciente teve alguma infecção recente, alguma infecção viral, uma infecção bacteriana que possa ter deixado algum tipo de sequela, esse paciente tem um histórico de ser fumante, ser tabagista. Então existem uma série de situações que precisarão ser avaliadas, pois nem toda a falta de ar tem relação com o coração, mas muitas vezes essa falta de ar pode sim causar sobrecarga cardíaca, pode sim causar alguma complicação a nível cardiológico e precisa ser melhor avaliada pelo seu médico de confiança. Uma outra pergunta bastante frequente é que tipo de exames o cardiologista costuma pedir, né? Então, na realização de um check-up cardiológico, vamos supor que você nunca teve nenhum problema cardíaco e quer atuar preventivamente, quer realizar exames buscando identificar precocemente alguma alteração cardíaca,
ou para garantir que está tudo bem, né? Apesar de que sabemos que repito, nenhum exame tem 100% de acurácia. Então todos eles vão ter algum grau, por maior ou menor que seja, de falso negativo, ou seja, podem ser situações em que os exames dão todos normais e ainda assim a gente tem alguma alteração que vai ser descoberta futuramente. Então, obviamente, somando uma história clínica bem feita, um exame físico bem realizado, associado a alguns exames complementares que nem sempre são necessários, podemos sim ter um grau de assertividade, um grau de acurácia maior, mas nunca, jamais poderemos afirmar 100% de que estamos completamente livres de qualquer evento, certo? Então isso é muito importante frisar, porque às vezes acontece, o paciente diz, poxa, eu acabei de fazer todo o meu check-up, deu tudo normal e agora tive um infarto. Acabei de fazer todos os meus exames, estava tudo normal e agora eu desenvolvi uma diabetes. Então, esses exames, eles, volto a dizer, eles têm algum grau de incerteza, por menor que seja, né? Jamais poderemos afirmar com 100% de certeza que estamos completamente livres de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de patologia, de qualquer tipo de alteração. Então é importante termos isso em mente. Porém, atuando preventivamente com os check-ups, né? E aí, pacientes que já têm algum histórico familiar ou que já têm algum fator de risco cardiovascular, quanto mais precocemente começarem a fazer esses check-ups, ou seja, nesses casos aí, pacientes a partir dos 35 anos, ou aqueles que não têm nenhum problema de saúde, que não têm nenhum histórico importante familiar, a partir dos 40 anos pelo menos, você consegue atuar preventivamente, ou seja, detectando precocemente pequenas alterações que já vão dando sinais e que ajudam o seu médico, o seu cardiologista a lhe dar orientações preventivas para que, mesmo que você venha desenvolver hipertensão arterial ou que você venha desenvolver uma alteração de colesterol, triglicerídeos, que você não seja pego de surpresa, ou seja, que você não fique exposto por muito tempo a essa patologia, a essas patologias, e que elas venham a causar alguma complicação. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, essas doenças elas são silenciosas. E quando se manifestam, muitas vezes elas se manifestam com um evento mais catastrófico, tipo um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico. Então, para tentar diminuir o risco da ocorrência desses eventos cardiovasculares, é que nós orientamos a realização dos check-ups, né? E muitas vezes os pacientes até dizem, mas o meu check-up sempre deu normal, né? Que bom que continue dando tudo normal, porque assim você aumenta, ou melhor, diminui a probabilidade de vir a ter um evento catastrófico, como eu falei anteriormente. Uma outra pergunta bastante frequente é a questão do infarto silencioso. Existe isso, né? Bom, o que nós sabemos é que existe sim uma situação de isquemia silenciosa, ou seja, em que o músculo cardíaco já apresenta algum grau de sofrimento, né, por isquemia, e ainda não há manifestação clínica, ou seja, esse paciente ainda não tem uma dor torácica típica, ele ainda não tem uma falta de ar, uma dispneia que leve-nos a pensar que ele possa ter esse tipo de quadro, esse tipo de situação, né? E muitas vezes essas patologias elas são detectadas no dia a dia, nos pequenos detalhes que uma história clínica bem feita, que exames complementares específicos podem nos auxiliar. Muitas vezes um eletrocardiograma bem feito, bem interpretado, vai nos dar uma série de informações muito significativas, como estão o ritmo cardíaco do seu coração, como é que está a condução elétrica cardíaca, se existe algum sinal já de hipertrofia ou aumento, dilatação do seu coração, se existe algum sinal de que esse coração possa ter algum grau de isquemia. Então essas informações elas estão contidas no eletrocardiograma. E cabe a nós, médicos cardiologistas, fazer essa avaliação mais detalhada, né? Entretanto, o eletrocardiograma ele não deveria ser um exame exclusivo do cardiologista. Todo médico clínico deveria ter
o mínimo de base para saber interpretar ou encontrar pequenos sinais no eletrocardiograma para fazer os encaminhamentos necessários e muitas vezes diagnosticar precocemente as patologias, evitando justamente os eventos cardiovasculares tão temidos como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico. Nossos pacientes normalmente perguntam também, esse é bastante frequente, de que forma a pessoa pode detectar se tem problema no coração. Obviamente, fazendo consultas periódicas, né, como nós já orientamos em relação a um check-up periódico, pelo menos uma vez ao ano, né, realizando os exames indicados pelo profissional médico. Não quer dizer que você vai ter que fazer todos os exames todos os anos, não é bem assim que funciona. Existe uma avaliação mais criteriosa que deve ser realizada para que a detecção de pequenas alterações seja feita da forma mais precoce possível e assim evitar que você venha até as complicações, né? Muitas vezes não será possível evitar a evolução para uma doença. Muitas vezes, por exemplo, pacientes que têm um histórico familiar importante de hipertensão arterial, a chance dele vir a desenvolver hipertensão arterial é maior, né? E muitas vezes não vai ser possível evitar com que ele se torne hipertenso. Mas é possível sim detectar precocemente essa virada, né? Esse diagnóstico, e aí evitar com que esse paciente fique muito tempo exposto a pressões altas e que gere justamente as complicações relacionadas a esse tempo prolongado de exposição à hipertensão arterial, né? E que tipo de complicações poderiam advir do tempo prolongado de hipertensão arterial? Dessa exposição à pressão mais alta, né? O seu coração ele pode começar a sofrer um grau de hipertrofia, ou seja, o músculo cardíaco começa a ficar mais espesso. Isso começa a provocar sintomas de cansaço, né? Justamente porque a cavidade cardíaca diminui de tamanho e a quantidade de sangue que é ejetada no dia a dia diminui a cada batimento cardíaco. Ela vai diminuindo porque tem menos espaço de volume de sangue para ser acomodado no coração e eventualmente ejetado para o corpo. Então a sensação de cansaço pode ser um dos primeiros sintomas relacionados à hipertrofia cardíaca. Além disso, você pode desenvolver insuficiência cardíaca a depender do tempo que você fique exposto a níveis elevados de pressão sem que sejam tratados adequadamente. Então, sempre temos que atuar no sentido de prevenção dos eventos e prevenção de complicações, né? Existem esses fatores de risco que nós chamamos de fatores de risco modificáveis. Então, um tratamento adequado consegue controlá-los e diminuir os riscos relacionados às complicações que podem advir desses fatores. Uma outra pergunta bastante frequente é como fazer a distinção entre doença do coração e ansiedade, né? Temos que a ansiedade, ou seja, esse transtorno de ansiedade, hoje em dia cada vez mais comum, vivemos uma verdadeira epidemia do transtorno de ansiedade. Os sintomas muitas vezes podem mimetizar sintomas cardíacos, dor no peito, aquela sensação de opressão torácica no centro do peito, falta de ar, né? E mesmo palpitações. Normalmente elas estão relacionadas em momentos de maior estresse, em momentos em que você está sob uma pressão de trabalho, tem alguma atividade a realizar e que gere uma preocupação maior. Isso pode gerar um grau de ansiedade. Quando você recebe uma notícia, seja ela... Normalmente uma notícia ruim é a que vai ter a maior repercussão, né? Mas uma notícia boa, muitas vezes o grau, a felicidade, o êxtase também pode levar a um grau de ansiedade maior ou até sintomas relacionados a isso, né? Ou seja, um estresse emocional, levando ao aumento da frequência cardíaca, levando a uma sensação de suor frio, levando a uma sensação de falta de ar, de opressão torácica, né? E esses sintomas eles são difíceis de serem distintos de um problema cardiológico. Obviamente, volto a bater na tecla aqui, uma boa história clínica, um exame físico direcionado, entender todo o contexto relacionado a esses sintomas
facilita na distinção entre ansiedade cardíaca, né, ou de fato um problema cardíaco. Então precisamos ter muita parcimônia para não taxar, não estigmatizar pacientes como cardiopatas, nem muitas vezes menosprezar sintomas que podem ser efetivamente cardíacos, mas que também têm um fundo emocional. Então precisamos ter todo um cuidado com relação a isso, como eu sempre falo nas consultas, né? Fazer, primeiro, eliminar toda e qualquer possibilidade de um problema de fato orgânico cardíaco, né? Então realizar os exames. Não estou detectando nenhum problema ali, nenhuma alteração estrutural cardíaca, nem um grau de arritmia, de hipertensão. Parece sim, muitas vezes até relacionadas aí, palpitações relacionadas a alterações de tireoide, lembrar sempre de investigar nesse cenário, para que possamos ter uma maior assertividade, possamos ter uma maior certeza de que aquele problema, aqueles sintomas que mimetizam problemas cardíacos são mais de cunho emocional. Então, é um diagnóstico de exclusão. Tenhamos isso em mente para que diagnósticos equivocados não sejam dados, nem num sentido de culpar sempre o problema da ansiedade, o problema do estresse emocional e menosprezar eventualmente um problema cardíaco subjacente. Às vezes as duas coisas podem estar presentes, então precisamos ter todo um cuidado relacionado a esse tipo de paciente, pois a sensibilidade desse tipo de indivíduo ela é maior. Então qualquer sintoma novo, esse paciente vai lhe procurar, esse paciente vai procurar um pronto atendimento, né? E muitas vezes no pronto atendimento são desencadeados uma série de protocolos, uma série de exames muitas vezes desnecessários, porque no ambiente de pronto-socorro tem-se menos tempo para tirar uma boa história clínica, para fazer um bom exame físico e muitas vezes precisa-se ser mais, de forma mais efetiva, mais rápida, eliminado um problema mais sério, como por exemplo o infarto do coração, né? E às vezes esse paciente pode ser submetido a exames desnecessários e eventuais iatrogenias. Então temos que ter todo um cuidado relacionado a isso, evitando múltiplas visitas ao pronto-socorro quando já temos exames de base realizados que não detectaram nenhum problema mais sério do ponto de vista cardíaco. Então as visitas, o contato com o seu médico de confiança é fundamental nesses casos para que você tenha maior segurança de que realmente não temos nenhum problema cardíaco subjacente. Outra pergunta que surgiu aqui, né? Uma crise de ansiedade pode levar a um infarto? Obviamente, durante uma crise de ansiedade existem uma série de alterações que podem fazer com que a frequência cardíaca suba, com que a pressão arterial suba. E se esse paciente já tem fatores de risco, tem uma predisposição, ele pode sim evoluir com infarto agudo do miocárdio, né? Quantas situações a gente não vive no dia a dia, paciente que recebeu uma notícia, por exemplo, falecimento de um ente querido, e ele já tem uma predisposição, evolui com uma crise hipertensiva, mais taquicardia relacionada à crise de ansiedade, aquela notícia, aquele estresse emocional, e eventualmente aquele paciente evolui para um infarto do coração. Isso pode acontecer, tá? Mas digamos que seja um paciente rígido, sem um histórico prévio. Será que essa crise de ansiedade pode levar esse paciente a ter um infarto do coração, um infarto do miocárdio? Bom, a gente conhece hoje que existe uma síndrome chamada síndrome de Takotsubo, que nada mais é do que uma alteração cardíaca que pode advir de um estresse emocional extremo. A apresentação clínica é igual à apresentação clínica de um infarto do coração, incluindo muitas vezes alteração no eletrocardiograma que se apresenta como um supradesnivelamento do segmento ST. Então esse paciente acaba virando uma emergência médica, vai para cateterismo de uma forma mais precoce e quando injeta nas artérias coronárias não são encontradas obstruções de fato. E quando avaliamos a dinâmica do músculo cardíaco, em especial do ventrículo esquerdo, ele tem uma alteração específica justamente da porção média e apical, na maioria das vezes, né? Existem outras formas de apresentação, mas essa é a mais comum, em que essa região parou de bater.
mesmo na ausência de obstrução na artéria do coração, né? É a síndrome de Takotsubo, a síndrome do coração partido. O prognóstico costuma ser bom, porém esse paciente vai precisar de cuidados intensivos, vai precisar usar medicações, pelo menos por um período, até que essa função cardíaca se recupere. E a norma é que essa função se recupere plenamente na imensa maioria das vezes. Esse tipo de condição clínica é muito mais comum em mulheres. Existe aí uma tempestade de catecolaminas, né? Que é justamente uma síndrome catecolaminérgica que faz com que esse coração venha a ter esse tipo de alteração, e o quadro clínico é idêntico ao de um infarto e precisa ser tratado igualmente como um infarto. Porém, após o cateterismo, obviamente durante o cateterismo, se detecta que não houve nenhum grau de obstrução, não houve nenhuma trombose, não há nenhuma placa obstrutiva nas artérias do coração, simplesmente aquele músculo cardíaco sofreu pelo excesso de catecolaminas e ele fica como se fosse desnorteado. Sabe quando um pugilista toma um soco no queixo que ele fica a priori bambo antes de ir a nocaute? Ele fica desorientado, fica bambo ali, com as pernas meio frágeis, mais ou menos como se ocorresse esse tipo de situação com o músculo cardíaco. Então ele passa a apresentar uma disfunção e, como eu falei, é uma disfunção que por regra é regressiva ou reversível, né? Mas esse paciente precisa de todo um cuidado, precisa de repouso, precisa ser afastado completamente daquele estresse que gerou o gatilho para essa situação. Então, ficar alertas também que podemos ter esse tipo de situação, né, que seria um infarto sem obstrução das artérias coronárias. Muitos também perguntam no dia a dia se existe um exame de sangue que entregue o ouro, ou seja, que diagnostique que o paciente tem problema no coração. Bom, de fato, a busca por biomarcadores, ou seja, por exames de sangue que nos revelem problemas cardíacos, ela é incansável, ela é incessante, né? Estamos sempre atrás de exames ou de subsídios, né? De preferência não tão invasivos, que nos deem ideia de como anda a saúde cardíaca, né? Então, por exemplo, pacientes que têm algum sinal ou sintoma de insuficiência cardíaca, hoje em dia fazemos uso do BNP ou do NT-proBNP, que pode nos dar informações a respeito desse paciente ter ou não ter algum grau de insuficiência cardíaca, mesmo quando os demais exames estão normais. E quando pedir este exame? Aí volto a bater na tecla. Precisa ter sim uma boa conversa com o paciente, realizar um bom exame físico e na suspeita sim de um quadro de insuficiência cardíaca, mesmo que os demais exames como o ecocardiograma não estejam alterados, sim solicitar para complementar a sua avaliação, complementar o seu diagnóstico e não sair pedindo indiscriminadamente para todos os pacientes. Isso não é custo efetivo, né? Além disso, tão falada aí, tão utilizada e solicitada troponina. Cuidado especial em relação à troponina, né? Uma troponina alterada quer dizer que o paciente está infartado? Não necessariamente. Existem situações outras que fazem com que os níveis de troponina se alterem e que não necessariamente querem dizer que aquele paciente tem isquemia cardíaca ou que sofreu um infarto do coração, tá? Então precisamos ter um cuidado maior relacionado a isso, obviamente juntando uma história clínica, vou sempre bater nessa tecla, uma história clínica bem feita, um exame físico direcionado e objetivo, e aí sim juntando com exames complementares para se ter o diagnóstico. Porque, por exemplo, um paciente com um quadro de infecção, uma sepse, né, que é um quadro de infecção generalizada, está mais do que provado na literatura que pode haver um comprometimento do músculo cardíaco num quadro de infecção generalizado, um quadro de sepse, e sim, a troponina pode estar alterada. Pacientes que têm graus mais avançados de disfunção renal também podem ter a sua troponina alterada. E como é que nós vamos fazer para distinguir, Rodrigo, como é que faz isso? Minha troponina veio alterada. Utiliza-se normalmente a curva
de troponina, ou seja, vai se fazendo dosagens seriadas dessa troponina para se avaliar se ela está fazendo uma curva de elevação, né? Uma curva típica de elevação, ela pode até dobrar ou triplicar em questão de horas, tá certo? E aí sim aumenta a suspeita de que de fato possa estar havendo algum comprometimento cardíaco, ou seja, que esse paciente de fato possa estar tendo algum grau de infarto, né? Mesmo quando, por exemplo, o eletrocardiograma não é diagnóstico, porque muitas vezes um eletro normal não necessariamente exclui completamente que esse paciente possa estar infartando, né? Então, precisamos ter essa distinção. E o que nos ajuda nisso é justamente perder um pouquinho de tempo ali para esmiuçar a história daquele paciente, né? Será que o que desencadeou aquele quadro clínico realmente é algo que me faz pensar no infarto agudo do miocárdio ou não? Ele chegou com um quadro típico de infecção, de febre, taquicardia e queda de pressão, uma sepse mais importante, e aí sim esse paciente, essa troponina alterada vai ficar em segundo plano, digamos assim. Obviamente precisa ser acompanhado porque existe sim o comprometimento cardíaco na sepse e a gente precisa acompanhar esse paciente de perto. Um outro assunto bastante discutido hoje no dia a dia e que requer a nossa atenção está relacionado ao quadro de alterações de colesterol e triglicerídeos, né? Então é importante a gente fazer uma distinção aqui. O colesterol, ele tem as suas funções e temos a necessidade dele no nosso organismo. Ele participa da formação da membrana celular, ele tem atuação a nível de produção dos hormônios, especialmente os hormônios sexuais. Então nós precisamos de colesterol no nosso dia a dia. Entretanto, quando esses níveis de colesterol estão em níveis elevados, em especial a sua partícula LDL, nosso risco de eventuais problemas cardiovasculares, infarto, AVC, aumentam. Então, existe uma produção a nível do fígado de colesterol que é necessária para manter as outras funções do nosso organismo funcionando adequadamente, como eu falei anteriormente, inclusive na formação da membrana celular. Porém, quando a fabricação do colesterol está em excesso, precisamos atuar para que esses níveis voltem a níveis de segurança, né? Vejam que até 75% dos níveis de colesterol do nosso corpo são produzidos no nosso fígado. Então, obviamente, a dieta tem a sua importância, mas é uma importância menor. Então, por isso que muitos pacientes aí que levam uma vida superativa, são atletas e se alimentam adequadamente, às vezes chegam conosco, poxa, eu tenho um estilo de vida super saudável e o meu colesterol vive alterado. Muitas vezes esses pacientes têm alterações ou tendências genéticas e de metabolismo que levam a uma maior produção de colesterol, e este indivíduo, se não tivesse essa vida saudável, se não se preocupasse com a sua alimentação e atividade física, esses níveis de colesterol seriam ainda maiores e as manifestações de doenças cardiovasculares seriam ainda mais precoces. Então, na verdade, esses indivíduos estão já fazendo a sua proteção, porém, como os níveis de colesterol permanecem elevados, muitas vezes eles vão precisar ser tratados clinicamente, ou seja, tomar medicamentos. E aí podemos falar de uma série de possibilidades aqui, a categoria ou a classe de medicamentos mais utilizada, mais conhecida e mais estudada são as estatinas, que precisam muitas vezes ser utilizadas nesses casos. Obviamente em pacientes intolerantes às estatinas, seja porque têm dores musculares, seja porque sentem fraqueza, seja porque sente cefaleia, tem alguma alteração que o impede de tomar a sua estatina, muitas vezes os pacientes vão precisar lançar mão de outros medicamentos. Hoje temos a possibilidade de tratamentos injetáveis para essas alterações de colesterol, tá? Especialmente dedicada à redução do LDL colesterol, que é reconhecidamente a molécula aterosclerótica, ou seja, aquela que vai levar à formação de placas de gorduras, em especial
nos vasos sanguíneos. E essa formação dessas placas é que eventualmente podem levar a uma ruptura, podem levar a uma obstrução do seu vaso sanguíneo, seja a nível cardíaco, seja a nível das suas carótidas, seja a nível intracerebral, e levaram ao infarto, levaram ao AVC. Por outro lado, quando falamos dos triglicerídeos, aí não. Os triglicerídeos, digamos que apesar de haver a hipertrigliceridemia familiar, que é pouco frequente, né, mas que ocorre também, ou seja, níveis de triglicerídeos acima de 400, esses pacientes com alterações genéticas que predispõem ao acúmulo de triglicerídeos, tem às vezes 1.000, 1.500, 2.000 de dosagem de triglicerídeos em seus sangues. Então esses pacientes vão precisar de um tratamento mais intensivo para a redução do triglicerídeo. A regulação da alimentação tem uma importância ainda maior, em especial a redução da ingesta de carboidratos, sabidamente aqui relacionados ao aumento dos triglicerídeos, a maior deposição de gordura no fígado, a esteatose hepática, ou seja, a deposição de gordura no fígado hoje, se tornou algo tão corriqueiro, tão comum, que chega a ser banalizado. Todo mundo tem essa gordura no fígado. E preocupa, porque o que acontece é que essa deposição de gordura no fígado, que é principalmente relacionada aos níveis de triglicerídeos, ela pode provocar graus de inflamação diversos na célula hepática, né? E eventualmente evoluir para graus de fibrose e de cirrose. Temos que ter todo um cuidado relacionado a isso. Hoje sabemos, existem exames mais detalhados que são realizados, como a elastografia por fibroscan, que nos dão informações importantíssimas relacionadas à saúde da célula hepática, né? Em especial quando tem deposição de gordura sobre elas. Então, importantíssimo fazer essa investigação, importantíssimo quando você recebe esse diagnóstico, olha, tem gordura no fígado, não se descuidar, não é simplesmente uma gordura no fígado, aquilo pode estar provocando graus variados de inflamação e, como eu já disse, até eventualmente evolução para hepatite e cirrose. Então não podemos menosprezar esse tipo de alteração e achar que é simplesmente mais um achado no ultrassom de abdômen total. Uma outra pergunta que volta e meia surge é de que forma a gente pode detectar que existe um vaso sanguíneo especial, um vaso do coração entupido. Obviamente que o exame padrão ouro para a detecção de obstruções nas artérias do coração ainda é o cateterismo cardíaco. Entretanto, outras modalidades de exames surgiram, dentre elas, né, a angiotomografia das artérias coronárias. Então, a angiotomografia das artérias coronárias usa princípios parecidos, porém consegue detectar mais profundamente, analisar mais profundamente o vaso sanguíneo, porque a angiotomografia consegue enxergar a parede do vaso, ou seja, consegue detectar e graduar a placa coronariana de uma forma mais detalhada, minuciosa do que um cateterismo cardíaco. Para ficar mais simples de vocês entenderem, o cateterismo cardíaco vai enxergar a luz do vaso, que é por onde o sangue passa. Ali eu vou afirmar para você, olha, aqui, apesar de ter placas, não tem obstrução na luz do vaso. Se não tem obstrução na luz do vaso, não quer dizer que não haja doença, mas quer dizer que não há prejuízo ao fluxo de sangue naquela artéria. E provavelmente não haverá prejuízo da circulação, ou seja, da perfusão do músculo cardíaco. Entretanto, com o cateterismo cardíaco eu não consigo enxergar se eu não utilizar métodos adjuntos, como ultrassom intravascular ou tomografia de coerência óptica, eu não vou conseguir visualizar como está a parede do vaso. Essa informação a angiotomografia ela é capaz de nos fornecer. E obviamente, se você tem uma placa já bem formada, já com remodelamento positivo, eventualmente essa placa vai começar a crescer para dentro da luz do vaso e futuramente pode vir a provocar uma obstrução. Então, quando eu devo realizar uma angiotomografia das artérias do coração? Então, muitas vezes existem pacientes que fazem um teste ergométrico durante um check-up
e esse teste ergométrico vem alterado, ou seja, sugestivo de isquemia. Não é possível afirmar por meio de um teste ergométrico que há ou não uma artéria entupida. Ele é sugestivo ou não de isquemia cardíaca. E toda vez que eu tenho um teste desse positivo, eu tenho obrigação de investigar se de fato há ou não alguma artéria obstruída. Recentemente eu recebi uma pergunta por meio das redes sociais relacionada a uma alteração no teste ergométrico em uma mulher de meia idade. A alteração essa que era de cerca de 1 milímetro, ou seja, um infradesnivelamento do segmento ST, que é um termo técnico que nós utilizamos no teste ergométrico, de cerca de 1 milímetro. E ela estava preocupada, porque a conclusão do exame foi que aquele era um teste sugestivo de isquemia. Ora, em especial nas mulheres, precisamos ter muito cuidado com a interpretação do teste ergométrico, porque ele costuma, a sua sensibilidade e especificidade é muito baixa, né? E em especial nas mulheres. Então, eu até citei para essa seguidora que já tive casos na minha família em que houve alteração de 8 milímetros de infradesnivelamento do segmento ST e, obviamente, na sequência pedimos uma angiotomografia de coronária e nessa angiotomografia de coronária não se mostrou haver nenhum tipo de obstrução nas artérias do coração. Volto a dizer, quer dizer que não haja nenhum tipo de doença? Quer dizer que não haja nenhum tipo de alteração? Não necessariamente. Hoje a gente sabe que, inclusive, doença de microcirculação costuma ser mais comum em mulheres. E isso pode alterar os exames. E precisa de um cuidado, precisa de uma atenção e uma orientação para que exames mais invasivos não sejam realizados e, eventualmente, iatrogenias sejam imputadas aos nossos pacientes. Então, muito cuidado com essas alterações. Isso precisa ser muito bem analisado e colocado num contexto. Eu sempre vou bater nessa tecla. A história clínica, o exame físico e o contexto geral dessas informações, juntando todas elas para que o raciocínio clínico seja o melhor possível e, se necessário, outros exames complementares sejam o menos invasivos possível, né? Para que iatrogenias sejam evitadas.